Muitíssimo bom dia, galerinha! Mais um programa, começando agora, programa Saúde e Evidência, nessa bela quarta-feira fresquinha, graças a Deus, né? Eu sou da época da década de 60 não tão velho, né, Ricardinho? Quase 80. Então, isso! Então eu sou daquela época que eu gostava muito, eu adorava desenho, né? Os Thundercats, você lembra desse desenho? O Olho de Tandera, né? Então a política tá chegando, então a ideia de trazer o nosso querido Dr. Ricardo Campos, filho do... Já é patrimônio, seu pai já é patrimônio da cidade, né? Não tem jeito, o Ricardo Campos pai. Então a ideia de trazer o Ricardinho, que é oftalmologista, pra ensinar a gente, principalmente na política, até aquela visão além do alcance, igual o Olho de Tandera, né, Ricardinho? Pra gente aprender a votar com consciência. Então hoje, o nosso candidato aqui... Querendo te botar pra virar candidato hoje disso. Não é uma coisa que eu pensei não, viu? Nossa, não mexe com isso não, você é um excelente médico, larga de mão. Mas a gente precisa de gente boa na política, precisa, né, então, cara? Precisa mesmo. Tem pessoas como nós temos que também encarar, quem sabe no futuro, né? Uhum. Existe até alguns líderes religiosos que falam que a política é uma dádiva, né? Exato, divina, que a gente tem que aproveitar essa dádiva, que esse poder de atrair, de líderes, né? Pra fazer algo pro bem, né? E não ver essas tanto de coisa errada que a gente vê, né? Exatamente, eu acho que são dons, né? Uhum. Eu acho que eu não tenho o dom da política, mas o dom que a gente tem, a gente procura aproveitar pro bem. Justamente. Pra fazer o bem. E eu acho que esse é o caminho correto, né, Ricardinho? Nós temos, né? Uhum, com certeza, com certeza. Então, nosso convidado especial hoje, seu Ângelo, é o Dr. Ricardo Campos, no famoso Ricardinho, dono da Clínica Prover, um belo hospital dia. O pessoal elogia, viu, Ricardinho? Eu falei aqui nos bastidores. Eu não sou cirurgião, mas os colegas que o são falam, não, eu gosto muito de operar lá. Minha mãe fez uma cirurgia plástica lá, adorou demais o centro cirúrgico, tá maravilhoso, vocês estão de parabéns lá, um baita projeto. Então, de parabéns, cara é empreendedor, hoje tem que ser herói pra mexer com empreendimento, né, Ricardo? Mas a gente fico feliz com o convite, Gilbertinho. A gente é amigo, né? Amigo de mestrado. Isso aí. Amigo de Goiânia, de viagem. E assim, fico muito feliz, é uma honra estar aqui. Quando se fala do meu pai, então nem se diz, né? Realmente é o cara, né? É o cara. A gente se espelha muito nele no dia a dia para procurar ser uma boa pessoa, um bom médico, uhum. né? O Prover tá aí, nós estamos com 3 anos e muito satisfeito, muito feliz, trabalhando muito. Que bom, né? Que ótimo. E como você também é um empresário da saúde, a gente sabe das nossas dificuldades, mas também de como que é bom, né? Como que é gratificante ouvir isso e poder fazer o bem, servir as pessoas. É o que eles falam, né? A medicina é um sacerdócio também, né? Então, é o dom, é o famoso muita dom dedicação, né, cara? Mas é prazeroso, né? Prazeroso. É uma coisa que vale a pena. Então, a ideia é essa, é de trazer você ir pra falar um pouco sobre os problemas de visão. Mas vamos, Ricardinho, rapidinho pro intervalo. E na volta a gente vai começar a falar sobre os problemas de visão em geral e a prática do dia a dia, até pro público leigo entender mais algumas doenças do dia a dia para facilitá-los de esclarecer essas dúvidas. Então vamos rapidinho para o intervalo e no próximo bloco começa a nossa entrevista no programa Saúde e Evidência. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o Ricardinho, o famoso Dr. Ricardo Campos. É Ricardo Filho ou Júnior? Ricardo Filho. Ricardo Filho. Campos Coronel Filho. Campos Coronel, isso aí. Ricardinho, é o seguinte... Primeiro vamos começar com a pergunta mais baixa. O Ricardinho é oftalmologista, né? Cuida dos problemas de visão. Mas quais são os problemas de visão mais corriqueiros que você recebe mais no dia a dia? Perfeito. Sem dúvida nenhuma são os vícios de refração. Uhum. Aí a miopia, a hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia. E aí, bem atrás, eu diria que viria catarata, glaucoma, algumas retinopatias, entre elas retinopatia diabética, talvez seria a mais comum, né? Tá. Algumas doenças infecciosas, toxoplasmose, ainda é muito endêmica no Brasil como um todo. Glaucoma, e estrabismo, eu acho que seriam as principais. Ah, entendi. Então você falou várias desses problemas, dessas doenças. Eu não sou especialista, mas o que eu tenho mais o costume de ver, por exemplo, em crianças. Será que criança também tem problema de visão? Acredito que tem, porque eu tenho uma filha nova que tem também, mas dessas, todos que você listou aí, o que mais me chamou a atenção em relação a crianças é o estrabismo. Mas realmente existe crianças que podem ter essas doenças de pessoas mais idosas?
Existe assim, vamos dizer, as doenças de pessoas mais idosas, como o glaucoma, podem acontecer nas crianças também. Uhum. Obviamente que é uma entidade diferente da forma de se comportar, Ah, mas ela tá. pode acontecer na criança, como também no adulto. Agora, a criança, normalmente, eu acho que o principal também são os vícios de refração, né, as ametropias. A Ah, miopia, tá. hipermetropia, o astigmatismo é o que a gente pega mais no consultório mesmo. Perfeito. Agora, a importância na criança é pelo fato do desenvolvimento da visão, né. A criança, ela desenvolve a visão, eh, principalmente até os 10 anos de idade. Então, nesse período, o exame preventivo na criança, ele é fundamental. Então, uma coisa que a gente pega muito, às vezes, é uma criança que, por exemplo, não enxerga bem de um dos olhos e não percebe. E esse olho não desenvolve, né? Ele não consegue ter o mesmo desenvolvimento do olho que enxerga bem. É um problema que a gente chama de ambliopia. Ambliopia, Então, tá. o tratamento precoce, como tudo na medicina, né, é sempre o principal. Ah, perfeito. Então, é como você falou, e você até respondeu uma dessas perguntas que eu ia te fazer agora. Quando que, de repente, a criança tem que procurar um oftalmologista, porque, como você mesmo disse, às vezes a criança não consegue Não perceber. E percebe que isso. dica que você dá, por exemplo, até para uma Para criança as mães e nova pais, ou né? para os pais, como que o pai vai perceber se tem alguma coisa errada? Será que é só a escola que fala, ó, o rendimento não está legal? Ou alguma coisa Olha, que... a escola tem um papel fundamental. A Ótimo. gente vê muito professora mandar e olha, batata. Na maioria das vezes, quando a professora manda, é que a criança tem algum problema. Normalmente porque não está enxergando bem, né? Ou Uhum. quando a criança tem alguma queixa de que a gente chama de astenopia, que é dor de cabeça, vista cansada. Às vezes a criança não tem o mesmo rendimento dos coleguinhas e a professora manda pra gente. Agora, a dica para os pais, sem dúvida nenhuma, é a prevenção, né? É o Uhum. teste do olhinho, né? Que é Ah, feito sim. com 40 dias, né? Com a criança, normalmente com 40 dias, salvo algumas exceções. E depois um exame com 1 ano de idade, né? E aí se recomenda com 3 anos e uma vez por ano a partir dos 3 anos. Ah, Seria o legal. ideal, tá? Perfeito, Porque aí você perfeito. consegue detectar praticamente todos os problemas que podem acontecer nas crianças. Mas, no geral, uma criança que tem algum problema oftalmológico de óculos, vamos dizer assim, que é o mais comum, ou ela tem alguma queixa de baixa de visão mesmo, né? Uhum. Ou queixas de cansaço visual, dor de cabeça, cansaço a hora que tá lendo, fazendo as tarefinhas, etc. Então, só para recapitular, então, o ideal, o teste do olhinho, Teste do mais ou olhinho, menos 40 dias, perfeito. depois com 1 ano, depois com 3 anos, e a partir daí, Uma uma vez vez por ano por é o ano. ideal. Perfeito, perfeito. Principalmente quando ela entra na escola, né? A criança, quando ela entra na escolinha, o ideal é que sempre faça o exame, oftalmológico, para Ótimo, detectar ótimo. logo, assim, de cara algum problema. Porque como você mesmo falou, né? Você mesmo disse, se detectar de maneira mais precoce e fizer o tratamento, É sempre melhor, né? evita um dano maior. Porque Exato. você já se deparou com crianças com uma perda Já. grave assim? Não é muito raro, É Gilbertinho, acontece mesmo, cara? bastante. Infelizmente, a gente pega criança, por exemplo, eu tinha citado toxoplasmose, né? A Aham. gente pega crianças que às vezes têm uma cicatriz de toxoplasmose no olho e não sabia. Ou, por exemplo, uma criança tem 5 graus de hipermetropia em um olho e o outro olho tem 1 grau. E esse olho com 5 graus enxerga muito pouco. E a criança não percebe porque tá sempre com os 2 olhos abertos. Aham. Então a gente pega assim, infelizmente, algumas crianças que, eh, às vezes até passou de hora de tratar, né. Chega já com 8, 9 anos de idade, e um Nossa. problema como esse de ambliopia, o ideal quanto mais cedo você tratar, melhor. É aquele tratamento que faz com tampãozinho, o famoso tampão, né. Ah, é verdade. Olha, Que e até engraçado. hoje é o que se faz e tem muito efeito, né. Olha, e essa Exato. semana eu atendi uma mãe que levou a filha com tampão, então Parabéns para essa mãe. tampão. Que Porque legal. é difícil esse tratamento. A gente sabe que, gera todo um desconforto para É. a família, gera um desconforto para a criança na escola. Então, Aham. muitas vezes, os pais eles desistem, né? Eles não persistem no tratamento. E é um tratamento longo e é o único. E realmente Hum. tem uma eficácia muito boa. Você falou sobre a toxoplasmose, porque Perfeito. eu também ia perguntar, eu não sei se tem a ver com isso. Porque existem crianças que já nascem com problema de visão? Sim, existe. Existe, problemas que podem ser de ordem de desenvolvimento dos Aham. olhos, né? É um problema genético, às vezes uma anomalia genética pode levar a uma alteração no cristalino, um glaucoma congênito, Uhum. enfim, algum problema de desenvolvimento. E existem doenças infecciosas, entre elas toxoplasmose de novo, rubéola, enfim, algumas doenças que a mãe adquire durante a gravidez que podem, infelizmente, gerar alguns problemas na criança, inclusive
de cegueira. Nossa, até isso, então, Até pode isso, causar. isso. Por isso que é importante, né? No pré-natal, os ginecologistas sempre pedem Eu toxoplasmose e vi lá, outros exames, né? Justamente para tentar prevenir isso. A mulher que ela engravida e ela não teve ainda contato com toxoplasmose, ou seja, ela tem os exames de sorologia negativos, negativos. essas são as que realmente requerem mais atenção de prevenção, para que não peguem a toxoplasmose durante a gravidez. Ah, olha que legal. E interessante que eles fazem não só no início da gestação, e mais Isso, adiante eles repetem também, né? Para exato. estar acompanhando de perto, né? Exatamente, para ver se não teve essa viragem sorológica, né? Se ela teve contato com a toxoplasmose. Porque E, toxoplasmose é muito comum, né, Gilbertinho? A gente sabe, uhum. né? Tá? E a gente tem muito contato, às vezes, em água, alimento, verdura, né? Que às vezes não, a dona de casa não faz aquele tratamento de pôr hipoclorito direitinho. Aham. Carne mal passada, né? Que a gente adora. Isso, aham. Então, é uma doença ainda, infelizmente, endêmica, como eu falei, né? E que ainda é uma das principais causas de cegueira irreversíveis no Brasil. Caramba, Irreversíveis, irreversível. Oh, meu infelizmente. Deus, você imagina uma criança. Triste, Gilbertinho. A gente sabe, quando fala de criança, né, a gente já. Fica mais sensível, né, Quem é rapaz? pai, coração dói, né? Ah, e, Ricardinho, e em relação já que falou que a pessoa pode ter, a criança, uma doença congênita, né, e desenvolver ou por alguma infecção da mãe ou uma formação, né? E hereditariedade? Vamos supor que, de repente, eu tenho um problema de visão, mas minhas filhas correm o risco de desenvolver? Existe algum fator que eu posso Ex- determinar pela hereditariedade? Sim, depende da doença, mas assim, se falar do óculos, né? Isso. Geralmente os graus maiores. Ah, Miopias altas, por exemplo, que são miopias que a gente chama de degenerativa, e que aham. estão muito relacionadas ao tamanho do olho, ao diâmetro anteroposterior do olho. Uhum. Normalmente tem algumas doenças, tem algumas características anatômicas que podem ser passadas para os filhos. E existem outras doenças, algumas síndromes que são muito específicas que também podem ser passadas para os filhos. Tem as retinose pigmentar, inclusive foi a minha tese de mestrado, né? Foi sobre retinose Olha que pigmentar. massa. E tem também diversas outras doenças que têm um caráter genético, um caráter familiar. Não são tão comuns e normalmente a gente vê assim mais prevalente em as doenças que têm o casamento consanguíneo, né? Que normalmente é um pai Hum, que casa com uma prima, né? sim, Aquelas famílias antigamente que tinha sim. muito isso de casar. Então, Aham. essas doenças eram mais comuns porque muitas vezes isso potencializa, né, o aparecimento da doença, né? Olha. E outra pergunta também sobre o fato da criança adquirir a doença. A mãe tabagista, durante a gestação, o filho, a criança, quando nasce, ela corre o risco de ter algum problema por conta do tabagismo ou não existe essa relação? Eu não conheço. Do tabagismo, Ótimo. a gente sabe do prejuízo para a criança em Isso. todo o organismo, né? Mas Isso. algo especificamente, não Da visão, conheço. não, Não. né? Em relação também, existe algo, porque você falou assim, a prevenção é importante, isso é ótimo, parabéns, a gente tem que fazer 40 dias, um ano, 3 e assim por diante, uma vez por ano. Existe algo que a gente pode fazer além da procura de vocês para ver se está tudo bem, até para evitar a doença? Ou uma mudança de hábito de vida, ou uma alimentação, ou evitar alguma bebida, alguma comida? Existe isso? Porque na Existe. cardiologista a gente usa muito isso, Sim. né? O organismo é um só, né, Gilberto? Aham. Os olhos fazem parte do organismo geral. Então, o que faz bem normalmente para o organismo é muito bom para os olhos. Uma alimentação balanceada, Ótimo. verduras, frutas, carne, a proteína, né, que seja animal ou não, que esteja presente no ovo ou presente no queijo, enfim, a Uhum. proteína é importante. E vamos dizer, nessa relação, também o que é prejudicial, né, que é principalmente os alimentos industrializados, Hum. gordura trans, né, Aham. açúcar, Olha né? aí que Então legal. essa sinergia entre a medicina, vamos dizer, que é geral e os Aham. olhos, ela existe. Existem algumas coisas talvez mais específicas, como se fala em verduras verdes para Uhum. degeneração macular relacionada à idade, frutas vermelhas, vitamina C para criança que está em desenvolvimento, sistema imunológico, a visão, vitamina E. Então, existem algumas coisas específicas, mas eu acho que assim, a gente ia fugir um pouco É. do objetivo aqui, Uhum. que é realmente auxiliar quem está ouvindo. Então, para os ouvintes, né, eu diria que é alimentação balanceada,
que faz bem para o organismo como um todo, serve perfeitamente para os olhos. Perfeito. Você falou de uma doença que eu acho que de repente é algo que você falou, a idade, porque eu sempre tento fazer analogia com a minha área. Na cardiologia, a idade é um grande fator de risco para desenvolver as doenças do coração. Você falou degeneração macular relacionada à idade. Perfeito. Então, a idade pode causar algum dano na mácula? Explica pra gente o que é mácula e que tipo de dano que é esse. Pode causar. Bem, a mácula é a área principal da retina. Ah, tá. A retina, se a gente fizer uma analogia com uma máquina de tirar foto, daquelas de antigamente, que hoje acho que o pessoal nem conhece. É verdade. Olha nós aqui dos anos 70, né, gente? Mas se a gente fizesse essa analogia, a retina seria o filme dessa máquina. Então a gente teria as lentes na frente, que seria a córnea e o cristalino, e lá no fundo do olho a retina. Então na retina, no filme da máquina, tem uma área que a gente chama de mácula, que é a área central, onde está concentrado os principais fotorreceptores da visão mais forte, da visão central, da visão de detalhes, de cores, né? E existe uma doença que acontece principalmente em pessoas mais idosas, que chama DMRI, que é uma abreviação para degeneração macular relacionada à idade, que atinge justamente essa área. E ela está muito relacionada, obviamente, com a idade, né? E com fatores oxidativos, fatores da vida do paciente que depois de algum tempo podem interferir no desenvolvimento dessa doença. Como, por exemplo, cigarro, tabagismo, consumo de álcool, exposição a sol, tá? Exposição a fumaça, que seja de cigarro, ou aquele pessoal que usava muito fogão de lenha antigamente, né? Que aspirava e tinha muito contato com essa fumaça. Alimentação, né? Então, existem vários fatores, assim, de prevenção durante toda uma vida que podem, mais tarde, ser realmente vamos dizer, um limiar entre ter ou não ter essa doença. Além, é claro, de características genéticas também. E hoje, alguns estudos já mostram, sim, que existem predisposições genéticas para desenvolver essa doença. Mas é uma doença hoje, ainda é muito comum, tá? É uma das principais causas de cegueiras irreversíveis em países desenvolvidos. No Brasil, existem outras por fatores de um país em desenvolvimento como o nosso, né? Mas em países desenvolvidos, em que algumas doenças já quase estão irradiadas, né? Ela é uma das principais causas de cegueira. Então, a gente pega bastante no consultório. Graças a Deus, hoje a gente tem como tratar essas doenças, mas dependendo do estágio, dependendo de como o paciente nos procura, às vezes a doença já se torna irreversível. Ela não leva a uma cegueira total, tá? O paciente não perde totalmente a visão, mas perde a visão central. Então, ele consegue ainda ter uma visão periférica, mas ele é uma doença que realmente tira muito da qualidade de vida, muito vamos dizer, do viver do paciente. E o tratamento é cirúrgico, no caso? O tratamento dessa doença, ele foi revolucionado por algumas drogas que são feitas no olho. São injeções que são feitas no olho. É aquela história, né? Não quero tomar injeção na testa, no olho, né? Mas existe. E é muito comum. Hoje a gente faz bastante essas injeções. E, graças a Deus, elas trouxeram pra gente um novo patamar de tratamento. Hoje a gente realmente consegue tratar alguns pacientes e ter resultados surpreendentes com essas injeções. E não são difíceis de fazer, assim, não é uma técnica relativamente que um oftalmologista consegue treinar e fazer bem, né? E que normalmente é feita em centro cirúrgico, em ambiente com anestesia local, mas não é uma injeção que é feita como uma injeção na farmácia, obviamente, mas que não é um procedimento complicado e que realmente, apesar de não livre de complicações, é muito seguro. Ah, que legal, legal. Você falou uma coisa que me chamou a atenção também. Voltando até fazendo analogia à minha área. Em relação ao sol, né? O excesso de sol pode maltratar essa mácula e causar essa degeneração, essa danificação dela. Assim como o câncer de pele é um dos cânceres que mais visitam os hospitais, os oncologistas, é o de pele, pelo excesso de exposição ao sol, tanto que a gente usa protetor, né? Mas também muitos defendem, e isso também é saudável, que tomar um pouco de sol faz bem, produz vitamina, aquelas coisas. A famosa vitamina D. Isso. A gente pode fazer essa mesma analogia pro olho, por exemplo, o excesso de sol faz mal. Mas é legal de vez em quando eu ter a luz do sol aquecendo minha visão. Aqueles 30 minutos, né? Que eles falam do sol forte, né? Vale para os olhos também. As doenças, assim, que estão mais relacionadas aos olhos, à exposição excessiva de sol, além de um exemplo que a gente já deu, né? Que é a DMRI,
são alguns tumores também, né? Você tem ali na região da pálpebra alguns cânceres de pele que acontecem, que acometem. E tem o famoso pterígio, né? Aquela carninha do olho, né? Tá. O pessoal confunde com a catarata, muitas vezes acha que aquilo ali chama catarata, quando tem aquela carninha. Mas, na verdade, aquilo é o nome de um tumor benigno, graças a Deus. Não é um tumor que tem capacidade de dar metástase. Mas é um tumor que ele pode crescer e causar baixa de visão também. E que está muito relacionado ao sol, né? Esse pterígio. Que legal, relacionado ao sol, olha, e eu não sabia. Agora, o sol saudável, né? Ele é importante para os olhos, para o metabolismo, para sistema imune, para a formação dos ossos, né? Ótimo. Mas não tem osso no olho, mas é tudo no geral. O organismo, ele trabalha em sinergia, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. O uso, lógico que a gente não tem protetor solar para os olhos, mas tem um óculos de sol. Perfeito. Então, a gente comprar um bom óculos que protege contra o UVA, UVB é importante, Fundamental. Porque o óculos escuro, eu costumo dizer para os pacientes, o óculos escuro, sem proteção UVA, UVB, o óculos falsificado, isso, né? O famoso, ele é pior do que não usar. Nossa, é mesmo. Porque quando você está usando o óculos escuro sem proteção, o fato do óculos ser escuro faz sua pupila dilatar. Então ele deixa entrar mais luz no olho. Ah, faz sentido. Faz sentido. Quando você tem um óculos com a proteção, a pupila dilata, mas ele está protegido. Agora, quando você não está usando o óculos, quando bate a luz nos olhos, a pupila fecha e a entrada de luz é menor. E além disso, até a gente esqueceu de falar que também é catarata, né? Catarata também pode muitas vezes ser relacionada a essa exposição solar elevada. Ao longo do tempo, né? Ninguém vai tomar sol, vou no clube ali tomar sol, fiquei com catarata. Não é isso. Mas aquela pessoa, o trabalhador rural, né? Que a vida inteira tá lá com a enxadinha dele, aquele senhorzinho que vai no consultório, às vezes chega aquela catarata assim bem forte, né? E você vê às vezes um paciente relativamente jovem, 60 anos, 55, e a gente sabe que tem essa relação também. Eu ia até te perguntar isso, porque recentemente eu atendi um paciente jovem aí, dos seus 50 anos aproximadamente, e ele foi lá para fazer uma liberação, para ele fazer uma cirurgia de catarata. Eu falei, mas moço, é tão novo assim? Catarata? Eu atendi um amigo meu de infância de Santa Helena, ele tem 40 e poucos anos, ele foi lá para operar catarata. Mas como? Existe mesmo pessoa tão jovem assim? Tem, Gilberto. Porque a catarata, ela tem a catarata senil, né? Que é a catarata, vamos dizer, que é da idade mesmo. E tem cataratas que são causadas, às vezes, por doenças infecciosas, tem cataratas que são causadas por alguns medicamentos, tá? Entre eles o corticoide, eu acho que é o principal, famoso corticoide, né? Isso. Santo corticoide. Mas, então, assim, existe fatores, assim, exógenos que podem levar ao aparecimento da catarata, né? Como esses que eu citei. E a gente sabe que existe também essa predisposição genética. Tem alguns pacientes que você chega no consultório, como você falou, jovem, com catarata, você pergunta, nossa, mas você é jovem, você usa algum remédio? Não, não uso. Você tem alguma doença metabólica também, você estava esquecendo, que causa catarata? Não, não tenho. Alguma infecção, alguma trauma na infância, alguma coisa que causou essa catarata? Não, não tem. Aí você pergunta, seu pai já teve catarata? Meu pai operou cedo com catarata. Olha. Sabe? Então, assim, existe essa relação genética também. Trauma, como eu falei, também pode levar ao aparecimento de catarata. E aí, sim, uma catarata mais súbita, né? Às vezes, a pessoa toma uma pancada e, às vezes, até em semanas, meses, desenvolve catarata rápido, né? E algumas doenças infecciosas e metabólicas também. E o diabetes, né? É uma das causas de catarata em paciente jovem também. Mas, normalmente, o paciente que faz um controle glicêmico muito deficiente, né, Gilberto? Porque você já adiantou, né? A diabetes é um grande predisponente de catarata, né? Catarata, né? E além de uma diabetes que às vezes não está compensada, além da catarata, ela pode causar outras doenças da visão? Pode. A diabetes talvez seja, das doenças sistêmicas, talvez a que mais tenha manifestação nos olhos, né? Olha aí. O paciente, muitas vezes, ele descobre a diabetes por causa dos olhos. Porque a glicemia, quando ela está muito alta, além de outros sintomas que podem causar, um dos sintomas é a baixa de visão. Quando a glicemia está muito alta, entra muito açúcar no cristalino, que é uma lente interna do olho, vou falar assim, para ficar bem fácil, e a água vai junto, né? E quando a água vai junto, cria ali um ambiente no cristalino completamente desenvolvente, que completamente diferente, e muitas vezes miopiza o paciente. Então o paciente está enxergando bem, de repente começa a enxergar mal, e o paciente chega pra gente e não sabe o que está acontecendo. Fala, mas você já foi míope? Sim, você já usou óculos, paciente com 40 anos, não é normal ficar míope. Não, então vamos fazer uma glicemia. Faz lá e tem 400 de glicemia. Nossa, você já fez muito diagnóstico de diabetes. A gente faz, de vez em quando faz, não é
assim, tão comum, obviamente como Aham. endócrino, né? Mas de vez em quando a gente ajuda o endócrino, sim, a gente consegue ajudar. Agora, a diabetes, ela causa alterações, então, na refração, que são essas que são mais comuns, né? E graças a Deus, você controlando a diabetes, normalmente volta ao normal, tá? Ah, legal. Até a catarata, que seria uma alteração já mais crônica de um diabetes controlado a longo tempo, e a retinopatia diabética, que é a mais grave delas, né? Aham. Que a doença, como é uma doença vascular, da microcirculação, dos vasos pequenos, né, do organismo, ela tem uma tendência muito grande de atacar os olhos, como ataca os rins, enfim, as extremidades, né, do organismo, por essa tendência que a diabetes tem de causar sangramento, de causar hemorragias, né, de Ah. causar algumas alterações no fundo de olho. Então, a retinopatia diabética já é uma doença realmente que nos preocupa mais, né? Ah, você falou da retinopatia. E a pressão alta também, a hipertensão, que não tá. Também. Também ela pode causar danos na Também, visão? porque é a sua área aí, né. É. Mas a gente consegue ver também alguns sinais, às vezes também alguns sinais até para saber se essa pressão, essa hipertensão arterial tá bem controlada ou não. Então os Hum, sinais da hipertensão arterial, arteriosclerose, os cruzamentos patológicos, o risco de um derrame, né, isso. tudo pode acontecer nos olhos, inclusive os derrames, né, a gente tem pacientes que têm derrame nos olhos por hipertensão arterial ou por Uhum. uma arritmia cardíaca, né, um êmbolo que se solta, uma trombose que acontece. Que chega com o Como olho todo vermelho, é isso, né? isso, é aquilo que quando vem que é muito comum, foi bacana você falar isso aí, porque o paciente tem muita dúvida disso e tem Aham. muito medo, né, Isso. quando o olho fica vermelho, essa parte branca que a gente chama de conjuntiva. E normalmente é um derrame mesmo. Agora, esse derrame que tem nos olhos, assim, na parte externa, na conjuntiva, na maioria das vezes ele não tem nenhum significado clínico Ah, tá. importante. Entendi. Obviamente, quando se repete isso, é bom investigar, a gente faz uma investigação melhor, mas na maioria das vezes é porque o paciente coçou os olhos, Ah, ou sim, sim. espirrou forte, deu uma tosse Aham. grande, né, fez algum esforço Rompeu um físico grande e vasinho, tem um né? vaso ali que é mais frágil e ele rompeu. Não tem maior problema na maioria das vezes. Perfeito. Você fez falou um negócio que eu fiquei curioso também. Que uma das causas de catarata precoce pode ser um trauma, né? Exato. Você já viu alguma coisa ou algum estudo ou se deparou aqueles praticantes de esporte, de lutas, né, que tomam Certo. muita pancada na cabeça, no olho? Você já viu algo mostrando que eles podem desenvolver? Tem. Descolamento de retina, Isso. catarata, inclusive jogador de futebol também. Tem Ah, vários estudos que mostram, o esportista no geral e esse esporte de contato, muito mais, tem essa tendência tanto do descolamento de retina quanto de catarata. A ah, catarata traumática, né. aham. Você também falou que o ideal é a gente comprar um óculos de sol, um óculos escuro de qualidade, que tem que ter a proteção UVA e UVB, porque senão é até pior você usá-lo, né? Exato. Eu posso fazer essa mesma analogia para óculos de grau? Você passou um óculos para mim, Do você tem que do usar. camelô, o famoso? Eu vou lá usar 2 graus num, um grau no outro. Isso. Aí eu vou lá na ótica lá, nossa, R$ 3.000 o óculos. Aí eu vou lá no camelô, me arruma Custa um que tem 10. 2 em Isso. casa. Ou você vai testando o óculos, né? Olha, Gilberto, isso aí é uma coisa que a gente é bem comum, a gente vê É mesmo, bastante, até hoje, bastante vê. então. E assim, na verdade, a grande verdade, assim, dessa história é por exemplo, nos Estados Unidos, você tem farmácia, você tem lugares que vendem esses óculos de presbiopia, que se fala, que vai lá, Hum. compra mais um, mais dois, o paciente que tem a vista boa, coloca lá, é como uma lente de aumento. Ele Aham. põe as letrinhas, vão aumentar, relaxa um pouco a acomodação do olho, ele vai enxergar bem. Então, assim, não é tanto esse o problema. O grande problema é que o paciente vai e não vai no consultório. Ah, Então, às vezes, um paciente com glaucoma tá com uma dificuldade para perto e tem glaucoma e não sabe. Aí ele vai lá, compra o óculosinho, pô, resolvi meu problema. Aí daqui 5 anos ele aparece no consultório e fala, doutor, parei de enxergar, não tô enxergando mais. vixe. E aí você fala, olha, se você tivesse vindo há 5 anos atrás, podia ter medido essa pressão do olho, poderia ter feito um fundo de olho, poderia ter te ajudado. Agora já não tem muita coisa que a gente pode fazer. Isso é muito comum, sabe? Eu acho que Hum. serve de alerta. Sinceramente, eu acho que o grande problema é esse, sabe? A gente sabe que as pessoas trabalham, têm a forma de ganhar a Uhum. vida, não quero entrar nesse mérito, mas para mim, especificamente, o grande problema é esse. Nós estamos num país em desenvolvimento, país de pessoas que ainda não têm uma cultura de prevenção, de ir no Uhum. consultório, você sabe disso, né, Gilberto? E muitas vezes muita coisa ruim pode ser evitada. Justamente. Então, se nós tivéssemos, talvez, num país com essa cultura diferente, talvez não seria um problema tão grande como é hoje esse de não consultar. E isso vale também para algumas cidades. Eu acho que em Rio Verde, graças a Deus, a gente ainda não
não chegou nesse nível, mas tem algumas cidades que tem algumas pessoas que nem são médicas, né? Que Justamente. vão nessas óticas e começam a fazer óculos, vão lá, colocam num aparelho que a gente chama de autorrefrator, já vê o grau ali mais ou menos, passa o grau, a beleza e tal, e não faz um exame completo do paciente, né? Que a gente fala assim, Entendi. é uma doença relativamente rara você encontrar um paciente com DMRI, não é o dia a dia, você não vai ver isso todos os dias no Uhum. consultório. Mas um que você encontra e salva a visão, Nossa senhora. vale a pena por tudo. Uhum, com certeza. Engraçado, né? Na minha época de residência, lá em cardiologia, eu fiz lá em São Paulo, lá na Beneficência Portuguesa e Dante Pazanese. E a minha orientadora, rapaz, uma baixinha, bicheira brava, esses nortistas brava, e sabia muito cardiologia, pós-operatória, era ninja. E uma vez a gente saiu, lá o hospital era muito grande, e do lado tinha essas banquinhas, a gente saiu para ir pro consultório da clínica, que é no prédio do lado. Ela parou nessa banquinha e começou a experimentar o óculos, rapaz, pra comprar. Eu falei, mas não tem base, não, né? Acontece, eu já vi colegas usar É mesmo, mesmo? já até hoje. A gente ri, né? Mas assim, esses colegas não é o problema, Gilberto. Aham. Porque eles fazem o Eles preventivo. fazem o Eles preventivo. fazem. Eu tenho certeza que sua doutora, ela tinha um médico dela, que ela ali foi pra quebrar o galho, ou enfim, mas Aham. que ela devia consultar, devia fazer o exame de rotina, assim, eu tenho certeza. E você falou isso aí, que me chamou a atenção, porque às vezes o glaucoma, como é que é? A pressão alta do olho, Isso, né? na verdade, existe essa relação, né? Ela é nítida, mas pressão alta do olho não é glaucoma, tá? É Tá. um fator de risco. Entendi. O principal fator de risco, sem dúvida nenhuma. Mas a Uhum. gente tem pacientes que têm pressão baixa e tem glaucoma. Como tem muitos Ah. pacientes que têm pressão alta e não têm glaucoma, né? Aham. Então, é importante medir a pressão intraocular e a gente faz isso, qualquer médico aqui de Rio Verde faz isso no consultório de rotina, faz parte da consulta normal, né? Ótimo. E vendo essa pressão mais alta, dependendo aí de outros fatores, você costuma investigar isso melhor com alguns exames específicos para detectar glaucoma. Glaucoma é uma neuropatia Olha, óptica. É uma doença neuropatia. do nervo óptico degenerativo, igual muitas doenças neurológicas degenerativas, Uhum. né? Que ainda, apesar de tanta evolução que já houve sobre a fisiopatologia, sobre a origem da doença, ainda não tem ainda assim vamos dizer, uma causa bem definida. Acredita-se em fatores degenerativos, de morte celular, de perda de neurônio, relacionados à pressão intraocular e relacionado muitas vezes à pressão arterial, relacionado a alguns fatores do organismo. Então, assim, hoje Sim. existem algumas drogas até, algumas, não vou entrar em detalhe, mas às vezes até algumas vitaminas específicas para Ó. tratamento, de prevenção, e algumas formas que se tentam para tratar a doença não só diminuindo a pressão intraocular, né? Que Entendi. teoricamente e com certeza vai chegar a esse ponto da gente tratar glaucoma não só com colírio para pressão, mas também com algumas drogas, Que vamos dizer, interessante, né? neuroprotetoras. Isso já é uma realidade, na Que verdade. legal. Porque eu fiquei preocupado que você falou, se demorar pra tratar, igual 5 anos, ele é perda irreversível É da perda visão. irreversível. O glaucoma é uma doença Caramba. muito perigosa, porque normalmente ela leva uma baixa de visão periférica. Ela começa com Ah. uma baixa de visão periférica. Então o paciente não percebe muitas vezes que está ficando cego. Quando Uhum. ele percebe, a doença já avançou tanto que o paciente já está tropicando nas coisas em casa. Então é o Nossa. paciente que ele tem uma boa visão central, ele está assistindo televisão, ele consegue ver a televisão. Mas ele levanta e tropeça num banquinho, pisa num gato, né? Vive tropeçando em casa e muitas vezes o acompanhante leva, fala: "Ó, meu pai tá tropicando", serve o café, ele serve fora da xícara, né? Ah, Então é olha essa aí. visão periférica do paciente que é perdida. Então, eh eh, o glaucoma, essa visão que ele perdeu, infelizmente a gente não consegue Não voltar recupera mais. É mais, nossa. irreversível. Por isso que a prevenção para glaucoma, e olha, nós avançamos muito hoje. Coisa boa, que Graças a bom. Deus. Olha, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem um trabalho de prevenção muito bacana de glaucoma, tem campanhas de glaucoma, Tem tem campanhas? Que campanhas, tem o legal. mês do glaucoma, enfim, como tem para câncer de mama, para Aham. outras doenças. E a gente sabe que, assim, nessas doenças, no glaucoma principalmente, a prevenção é fundamental. É evitar que o paciente perca a visão, né? Mas, Entendi. e hoje a gente consegue isso com diagnósticos, assim, muito mais precisos que antigamente, Que né? Como legal. a gente estava falando do meu pai aqui no começo, né? Aham. Antigamente, no meu pai, era até mais difícil você medir a pressão do olho do paciente, era tudo mais complicado, e você tinha poucos ainda instrumentos para poder medir essa visão e medir esses danos no nervo óptico. Era Uhum. praticamente com uma fotografia, ou às vezes olhando mesmo com a fundoscopia, né?
um aparelhinho que você colocava próximo do olho do paciente e olhava o fundo de olho. Hoje você tem tomografias do nervo óptico, você Nossa. tem essas retinografias digitais, né? Campos visuais mais modernos, então você consegue fazer essa detecção bem precoce. Então, o que falta realmente para o paciente é procurar na hora certa. E daí que é o X da questão, né? A Uhum. prevenção, sempre, né, Gilberto? E existe, Glauco, porque você falou, é um tratamento com colírio, você consegue Sim, ter um controle, né? Mas existem casos que pode evoluir para cirurgia? Você vai ter que sim, operar em alguns sim. Isso pacientes? também é uma área que evoluiu muito, né? Mas que, da mesma forma que a cirurgia evoluiu também os colírios, né? Então, antes você tinha Aham. uma classe de medicamento, tinha uma droga, e hoje você Isso. tem 5, 6, Pô, que inúmeras legal. drogas. Tem drogas que elas já são juntas no mesmo colírio, 2, 3 drogas que você passa o paciente estilando Uhum. um colírio só, né? Então, da mesma forma, ela evoluiu. Mas o glaucoma, a cirurgia do glaucoma, ela tem suas indicações, elas são indicações, na maioria das vezes, bem definidas. Ah, legal. Tá? E normalmente é o paciente com difícil controle com Ah, medicamento, né? legal. E Aham. a gente, para evitar uma perda maior, faz a cirurgia, que nada mais faz do que abaixar a pressão. Uma cirurgia fistulizante, que a gente Uhum. fala. A gente faz um caminho, vamos dizer, do humor aquoso, que é o líquido que tem dentro do olho, para fora do olho, diminuindo a pressão do olho. Ah, legal. E hoje tem o laser também, né? Hoje tem Olha um aí. tratamento que também a gente tem gostado bastante. Eu, pessoalmente, gosto muito de um laser que chama SLT, que é uma Uhum. trabeculoplastia. A gente costuma explicar para o paciente que essa trabeculoplastia seria como você ter um ralo entupido em casa e você chamar um encanador para desentupir o ralo para Ah, legal. aumentar o escoamento de líquido, né? Sim, sim, que Então, olha aí. um procedimento muito rápido, extremamente seguro, feito no ambulatório mesmo, sem necessidade de uma anestesia grande, sem Que necessidade de legal, tão repouso. prático, E é né? muito bacana, porque, em alguos casos, você consegue tirar o colírio do paciente, abaixar da mesma Nossa, forma e que tirar o beleza. colírio, com uma grande vantagem, né? O paciente, muitas vezes, não segue o tratamento, né? É, A gente é médico, sabe a disso, né, adesão ao Gilbertinho? tratamento é. Esquece de pingar, o doutor foi fazendo, deixou o colírio, fiquei uma semana Uhum. sem pingar, ou às vezes até por razões financeiras, né? O paciente que Ah, não tem a sim. condição e às vezes deixa de comprar alguma coisa em casa, o paciente humilde a gente vê muito, né? Às vezes deixa de comprar alguma coisa em casa de necessidade para comprar um colírio. Hoje, como diz, não vou puxar a sardinha aqui pro prefeito, mas já puxando, o nosso SUS aqui melhorou demais, né? Coisa boa, né? A gente consegue esses colírios para o Ah, paciente consegue? consegue, a grande maioria deles, tem um protocolozinho que o paciente Aham. todo preparado, muito bem organizado, o paciente faz alguns exames, confirma a doença, a gente faz o pedido dos colírios e tem conseguido com facilidade, sabe? Acho que muitos pacientes aqui de Rio Verde hoje já tem esse benefício aí que é fantástico, né? Porque isso a gente sabe como é difícil, às vezes, É. um colírio, R$ 200, R$ 250 no mês, pra um paciente que realmente tem uma renda menor, né? Ô, Ricardinho, e mais uma dúvida. Você falou, então, vamos lá, às vezes eu entendi. O glaucoma, a gente reserva o tratamento cirúrgico quando tem falência no tratamento farmacológico. Quando o colírio não tá dando muito certo, Isso. não, é melhor cirurgia. Agora vamos pra catarata. A catarata já é o oposto. Tem que operar A mesmo, não catarata tem neoplástica. colíriozinho pra colocar, não. Tem umas coisas aí, né, na internet, como diz. Ah, tá A certo. gente vê, viu? A gente vê cada coisa, né? Nossa Na sua área senhora. também, né, Deus me Gilbertinho? livre, dá vontade de chorar que Dá o povo vontade de acredita chorar. mais no Google do que. Pois é, rapaz, a gente fica com dó, né? Porque os pacientes muitas vezes são enganados. Mas pra catarata, não. Pra catarata é cirúrgico, sempre cirúrgico. Uhum. Catarata normalmente é um aumento de opacidade do cristalino, que é uma lente interna, Aham. né? Então, normalmente está relacionado à idade. Eu falo para os pacientes assim, falo, tem tratamento para cabelo branco, para É. deixar de ter ruga, né? Tem Aham. tratamento para deixar de envelhecer? Não tem, Ainda não né? dá, né? Dá Não. para melhorar, né? Pintar o Uhum. cabelo, fazer uma coisa, mas nos olhos não tem como. Então, normalmente, a catarata, na maioria das vezes, é um processo senil, Uhum. involucional, é um órgão, uma parte de um órgão do olho que vai ficando velha com o tempo, vai perdendo a transparência e você tem que trocar. Ah, tá Aí você certo. tira e coloca uma prótese, né? Que é uma lente intraocular, E é né? um procedimento tão rápido, você não tem que ficar internado, em poucos minutos você vai lá e E isso é um faz. procedimento muito seguro, É, ótimo, tá? ótimo. Muito seguro, na maioria das vezes, se tudo for bem, um procedimento rápido. Mas eu não gosto de falar que é simples, não, Gilberto. É, Como diz, ah, agora é eu verdade. Tá vou certo. também, como diz,
Porque, assim, muitas vezes o paciente fala, doutor, mas é muito simples isso. Não, Se não fosse é. simples, nem todo mundo... Não é simples. Na verdade, é uma cirurgia muito complexa, muito bonita. É uma cirurgia que você tem que abrir o olho, entrar dentro do olho e tirar esse cristalino. Hoje, com alguns aparelhos que nos ajudam muito, com incisões pequenas, sem ponto. Sim. Mas você está abrindo um olho, você está É. tirando um cristalino, está implantando uma lente, né? É um procedimento extremamente complexo, mas de âmbito... não precisa ficar internado. O paciente opera, vai embora na mesma hora. Normalmente, com uma semana, 10 dias, o paciente já está muito bem recuperado. Coisa boa. Mas é muito importante ter essa ideia de que é uma cirurgia muito... Tem que ter experiência, Tem que ter médico, né? experiência e o paciente tem que entender isso. Porque o maior medo que a gente tem desse negócio de simples é o cara que opera e acontece muito, ele vai pra fazenda, vai mexer com a roça, entendeu? E rapaz, acha assim, olha é aí. simples demais, fiz a cirurgia, tô de boa, agora tô enxergando. E como a cirurgia tem realmente uma recuperação mais rápida, a gente perde muita cirurgia que poderia ser boa por conta de falta de colaboração do paciente. Sim. Não vou pingar colírio, mandou pingar de 2 em 2 horas, nada, vou pingar umas 2 vezes por dia, vou ali mexer com as minhas coisas, a dona de casa vai cuidar da casa, né? E esquece, muitas vezes, de fazer um cuidado que exige o pós-operatório. Entendi. Eu vou te fazer uma outra pergunta, mas eu já vou deixar a pergunta em aberto para o próximo bloco a gente responder, até para os ouvintes já ficar ligado nessa. Porque me preocupam muito o seguinte: recentemente foi publicada uma pesquisa científica mostrando que as crianças, quando eles começam a ir para a aula, seus 4, 5 anos de idade, eles já têm aproximadamente 5.000 horas de telas de celular. 5.000 horas! É muita coisa, né? Então, isso está causando grande dificuldade para os professores, até mesmo para fazer com que os alunos tenham a atenção desviada para o professor. Então, eles não estão tendo mais, porque o Incrível, vício né? em tela. Então, será que esse excesso de tela de computador ou de celular pode causar um dano? Porque essa luz não pode danificar meu olho? Mas segura essa resposta, que nós vamos rapidinho para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o nosso último bloco com o Dr. Ricardo Campos Cruvinel, nosso querido Ricardinho. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: excesso de tela pode causar danificação tanto em crianças quanto em adultos? Sim, a resposta é sim. Isso não é mito, é realidade. Realidade. E é uma dura realidade, viu, Gilbertinho? Porque a gente vê, antigamente, uma sala de 50 alunos, né? Você tinha talvez 3, 4, no máximo aí 5, 6 usando óculos, né, para miopia. Hoje esse número é muito maior. Sabe? Existem estudos mostrando, em alguns países, em que esse uso é mais excessivo, como uma epidemia. Países igual, por exemplo, existem alguns estudos em Singapura, alguns estudos, né, na Coreia do Sul, de crianças que usam o celular, em que realmente o índice é assustador. A gente, então, sabe que existe essa relação, tá? O duro é a prevenção, o duro é saber como tratar isso aí. Porque é difícil de você fazer, às vezes, o pai entender isso e acreditar nisso, tá, Gilbertinho? Mas o fato é que o celular, como qualquer outro aparelho que emita uma luz própria, ele causa alguns danos para a visão, né? Existem alguns músculos internos dos olhos que são os músculos que fazem a acomodação para enxergar de perto e longe. Eu vou usar a mesma analogia da máquina de fotografar, né? Você foca ela para longe e você muda as lentes e foca ela para perto e muda ela para perto. Perfeito. Então essas modificações, elas são extremamente complexas no olho e principalmente por uma parte do olho que a gente chama de corpo ciliar. Então, esse corpo ciliar, quando nós vamos enxergar uma coisa de perto, ele contrai, ele faz uma força, diminui um pouco a pupila, faz um mecanismo de convergência e faz com que a gente consiga aumentar muito a nossa força dos olhos para poder enxergar para perto. Agora, se imagina isso durante 2, 3 horas, 4 horas. A mesma coisa de você ir para uma academia, começar a pegar peso lá e ficar o dia inteiro com peso. Quando você sai da academia, seu braço está super cansado, né? Você não consegue nem, às vezes, esticar esse braço, né? Porque o músculo está todo contraído. E com os olhos a mesma coisa. Só que o que acontece com essa contração nos olhos? Miopia. Miopia. Então, tá entendi. muito comum, realmente, a gente pegar criança, sabe? Adolescente também e até adulto, viu? Paciente que vai chegando assim na faixa dos 40, 41, também tá acontecendo muito de paciente chegar míope, que não acontecia antigamente. Nossa. Eu falo isso, eu converso com meu pai sobre isso, porque meu pai é uma novidade, né? Ele fala, olha, Ricardo, antigamente a gente pegava um paciente por dia míope no consultório. Hoje, olha, provavelmente pega mais de 10 por dia, de todas as idades. Até os adultos também. Até os adultos. Aí a gente
tem o costume, por exemplo, no adulto, a partir dos 40, de não dilatar a pupila, né? Aquela famosa dilatar a pupila para fazer o exame. Por essa acomodação, porque depois dos 40 anos, essa acomodação tende a ser mais fraca, então não interfere tanto no exame que a gente faz. Então, a partir dos 40, a gente costuma, como regra, não dilatar. Mas hoje, alguns pacientes a gente tem dilatado para ver realmente qual que é o grau do paciente, porque ele chega a míope, às vezes, um paciente de 1 grau e meio, e a gente vê que é por estresse acomodativo. A gente chama isso de estresse acomodativo. É o estresse da musculatura de acomodação. Saídas para isso, primeiro seria diminuir o uso. Além de todos os problemas de déficit de atenção, de muitas vezes os pais nem vê o que a criança tá vendo, né? É o que mais preocupa. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, falo, olha, filho com celular é do lado dos pais. Aquele negócio, né, Gilbertinho, do filho ir lá pro quarto, se trancar no quarto no escuro e ficar vendo o celular, é um perigo em todas as áreas, os olhos também. Justamente. Mas então a gente costuma dizer. E como uma regra geral, eu acho que 1 hora e meia por dia, eu acho que seria suficiente. Justamente. A pandemia atrapalhou muito isso, né? Por causa das aulas online e tudo. Minha filhinha mesmo, sabe? Ela era uma ignorante digital, eu costumo dizer. Porque eu e minha esposa também somos bem assim. A gente tá na época do Orkut, como se diz. Né? É verdade. O Instagram que eu tenho, eu acho que eu entrei poucas vezes, que tem uma pessoa que me ajuda com isso. Mas assim, eu realmente até acho que peco pelo excesso de desleixo, vamos dizer, em relação a isso. Mas minha filha também. E com essa pandemia, ela começou a usar o celular. E hoje já tem o tabletzinho, a gente já tem que segurar mais. Uma coisa que não era e que não agora tem mais. Então a pandemia trouxe muita coisa boa e trouxe também algumas dificuldades que a gente vai ter que aprender a lidar. Agora, também hoje já existe tratamento, tá? Tem um colírio que a gente usa em algumas crianças específicas que você escolhe, dependendo do caso, mas alguns colírios que conseguem fazer esse relaxamento do músculo ciliar. Na verdade, é um colírio muito antigo, que chama atropina. Olha, é o famoso, você sabe, eu falando com um cardiologista de atropina. Atropina, olha aí. É a famosa atropina, antiga droga, né, gente? Olha, ela faz relaxamento. Ela faz relaxamento. Em doses mais altas, ela relaxa muito, dilata muito a pupila, às vezes por dias, né? Mas em doses específicas, ela consegue fazer como se fosse um pequeno relaxamento ali na musculatura ciliar dessas crianças. E a gente tem, quando eu falo a gente, comunidade científica como um todo, tem recomendado já o uso em determinados grupos de crianças e tem alguns estudos mostrando realmente um benefício muito grande. Tá? Alguns efeitos colaterais, sensibilidade à luz, às vezes a visão piora um pouquinho para perto, mas na minha prática eu não vejo isso muito. E quando eu vejo, eu falo para a mãe às vezes pingar à noite em vez de pingar de manhã, e normalmente é bem tolerável o tratamento. Legal. E tem tido resultados bons. A gente tem às vezes crianças que a gente vem acompanhando, que começa com 1 grau, a 1 grau e meio, depois vem 6 meses, 2 graus e meio, a gente vê que tá aumentando, começa a entrar com esses colírios. E claro, uma orientação bacana, o pai aí pega firme também com essa parte aí do celular, tudo, e a gente consegue estabilizar e às vezes até reverter um pouquinho dessas casos. Que legal. Você falou em prevenção. Antes, eu já ia te fazer uma pergunta, mas segura aí, gente, as perguntas sobre Covid e visão. Mas antes, a hora que você falou em prevenção, eu recebi essa semana, na verdade foi na sexta-feira, nós temos o nosso parceiro aqui do programa Saúde Livre e Evidência, Saúde e Evidência. Eu tô falando isso porque o nosso parceiro é a Clínica de Vacinas Saúde Livre de Vacinas, né? Localizada na Clínica Cardiofit. Eles me mandaram uma mensagem bem legal sobre prevenção também. A mensagem foi o seguinte: a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, passou a recomendar a partir do dia 9 de setembro, às 7h30 da noite, através de diversos estudos, né, a segunda dose de vacinação da gripe, que é aquela influenza, né, a gripe de preferência a tetravalente, porque ela tem uma cobertura vacinal maior, principalmente em 3 perfis de pacientes. O idoso, a partir de 60 anos, aqueles com comorbidades, doenças crônicas, hipertensão, e os imunodeprimidos, renal crônico, os portadores de HIV positivo, ou seja, aqueles que têm a imunidade mais deprimida. Essa segunda dose como uma cobertura vacinal maior para diminuir o risco de lesões causadas pela influenza, pela gripe, né? E até mesmo diminuindo lesões cardíacas. Então, isso aqui fica a dica do nosso parceiro aqui da Saúde Livre Vacinas, localizado na Cardiofit, sobre a prevenção. Gilberto, eu falo que quem é contra a vacina é porque não conhece vacina. É impressionante, né, rapaz? É incrível, porque tá aí, né? Tá na cara de todo mundo o que a gente viveu, o que a gente vive.
Sem falar de poliomielite, sem falar enfim, de tétano, coqueluche, difteria, enfim, de coisas que já estão mais do que mostrando a importância das vacinas. Então, concordo aí totalmente. Negar a dica, vacina, né, cara? Tem estudos provando, então você não fazer uma Não dá, vacina, né? Não dá. não tem como, Não né? dá pra discutir, né? Dá uma tristeza. E Tá. o pior é que a gente vê isso, Ricardinho, na classe médica. Vê. Eu Pô, tenho graças a o meu Deus. grupo de WhatsApp da minha faculdade. Então, quando eu recebi isso do pessoal lá da Saúde e Vacinas, eu enviei. Olha que legal tudo. Rapaz, mas tem um ortopedista que é amigo meu lá do Rio de Janeiro. Quase que caiu. Daqui a pouco nós vamos usar vacina igual acupuntura, cada picada. E ele ficou bravo. E eu não sou negacionista. Eu falei, não, tudo bem. Não Olha, vou... se for assim pra prevenção, que bom que seja, na minha opinião. Aham. Eu Se sou você totalmente faz a isso favor. para injeção no olho, para Claro, melhorar a degeneração, né? Por que não? Eu achei bacana, não sabia, viu, Gilberto? E Segunda dose. valeu a Pro dica. seu pai lá, pro Ricardão. Lá. Isso, pronto. Ricardinho. Desculpa, você falando da influenza também da conjuntivite. Então fala aí, conjuntivite, ó, boa. E A aí? gente falando da gripe, a gente falou das doenças mais comuns, esquecemos da conjuntivite. É verdade. Né? O olho vermelho, né? Então, assim, conjuntivite e influenza tem tudo a ver, né? A maior parte das conjuntivites que a gente pega é a viral. É a do influenza, é a da gripe. É o paciente que às vezes gripa, passa uma semana, começa o olho vermelho, lacrimejamento, remela, procura a gente. E a gente pergunta, você que estava gripado? Não estava gripado, doutor. E pronto, a conjuntivite viral. E a conjuntivite, acho que assim, a coisa mais importante é realmente tratar também o mais rápido para não se alastrar, porque a conjuntivite, essa viral, conjuntivite mais comum, ela é extremamente contagiosa, né? Então, né? É aquela história, né, do paciente que às vezes está e não procura e está num ambiente de trabalho, de repente todo mundo no escritório está conjuntivite, numa firma, em casa, criança, e como algumas doenças acontecem na criança serem mais graves, a conjuntivite também. Então, fica aí a dica, olho vermelho, começou com remela, secreção, procura logo o oftalmologista, dá para tratar, e aí a gente, se realmente vê que é alguma coisa muito contagiosa, já afasta a pessoa. Isso aí que eu perguntei, é legal afastar, então, Muito né? importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso trabalhar, tem lá, meu patrão precisa de mim. Pô, mas então, beleza, já que você considera tanto seu patrão, não vai. Justamente. Não vai, porque senão o cara vai tomar um prejuízo maior do que perder você. E às vezes 3 dias, 5 dias, uma semana, enfim, dependendo da conjuntivite, você afasta a pessoa. Não é uma doença, na maioria das vezes, grave. Você faz uma compressa gelada, usa um colírio, diminui o processo inflamatório, o paciente sai bem, está pronto para trabalhar, resolve o problema. Legal. Então começou a coçar, lacrimejar e remela, que fala, né? Remela demais, procura oftalmologista. E Covid? Você até comentou, olha, sua filha começou a usar mais tela depois do Covid, com esses problemas todos. Você já pegou alguma relação, alguma associação do Covid com algum problema de visão? Diretamente? Não. Diretamente não. Falar assim, o Covid causa determinada patologia no pulmão. Não. O que a gente vê muito são sintomas inespecíficos. Ardência, vermelhidão, lacrimejamento, olho arranhando, olho seco, que podem estar relacionadas ou não diretamente com a doença, mas muitas vezes com o tratamento. Por exemplo, o paciente é entubado, coloca aquelas máscaras de alto fluxo, entubado não, coloca aquelas máscaras de alto fluxo, aquela ventilação mecânica, tudo isso aí interfere nos olhos, né? Sim. Agora, o que a gente vê muito também é o paciente assim, doutor, eu enxergava bem para perto, eu enxergava razoavelmente bem para perto, usava um óculos, mas agora eu não consigo ficar sem óculos mais. Nossa, eu tô muito dependente do óculos, minha visão piorou muito. Isso é o que a gente mais escuta. E depois do Covid, fala. Doutor, foi ter o Covid depois. E aí eu andei dando uma pesquisada nisso aí, tem vários estudos mostrando isso, tá? Mas acredita-se numa relação mais sistêmica. Pô, o cara sai de um Covid, a musculatura dele geral tá mais deficiente. O cara tá mais fraco, o cara já sobe uma escada, já cansa, as pernas já não tem aquela mesma força. E os olhos também. É aquela mesma analogia que eu falei, né? O que serve na maioria das vezes do organismo também é para os olhos. Então, realmente, talvez essa alteração até geral dessa musculatura do olho, enfim, de outras coisas que causam essas deficiências, né? Entendi. Agora, uma lesão, uma alteração assim específica, direta do Covid, eu nunca vi.
há alguns relatos, mas é coisa muito, muito específica. Por exemplo, uma trombose. Ah, né? entendi. Outra coisa também, às vezes as manifestações estão relacionadas, como eu falei, ao tratamento que eu falei da massa, mas também de algumas drogas. O corticoide. O corticoide é famoso verdade. que a gente estava falando. Olha. Anticoagulante. Até o anticoagulante? Até o anticoagulante. Não. Então, há algumas. A hemorragia subconjuntival. Ah, tá. Uhum. É uma delas. Então, a pessoa nunca tomou anticoagulante. Ele tá tomando, começa a sangrar, e nos olhos também. Ou o corticoide, o cara nunca tomou e começa a desenvolver hipertensão ocular, a pressão do olho começa a aumentar, enfim. Então, a gente acha essa relação, mas não nos parece tão assim, importante a relação direta, mas todo o contexto mesmo. Mais outra doença que há um tempo atrás, já tem uns aninhos, eu tava com o meu olho muito irritado, eu tava piscando demais, e eu fui lá em você. E eu falei, gente, esse trem tá me incomodando, será que eu tô com a visão ruim? Aí você até falou que o olho seco, eu tava construindo esse negócio de obra, estresse emocional. E na época eu fui pesquisar, gente, será que eu tô com ceratocone, que é um negócio grave? Fala um pouquinho sobre ceratocone, o que é isso? Ceratocone, ele também, de certa forma, faz parte de um astigmatismo, de um vício de refração. Na verdade, o ceratocone, ele é uma ectasia da córnea. Então, dessas lentes que o olho tem, que a gente citou, a mais importante, a lente mais forte, disparadamente, é a córnea. É a lente mais externa. O ceratocone causa um encurvamento dessa córnea. E um encurvamento de uma forma muito específica e muito irregular, normalmente na parte inferior da córnea. Então, esse encurvamento normalmente causa uma baixa de visão. E é uma baixa de visão que causa aberrações, que a gente fala, mais fortes do que um astigmatismo normal, do que uma miopia normal, do que uma hipermetropia normal. São aberrações que a gente fala de terceira ordem, são aberrações maiores. Então, o ceratocone, ela é uma doença que pode ser leve, como pode ser muito grave. Em pacientes graves, que têm indicações cirúrgicas, etc., normalmente a baixa de visão pode ser muito grande. Não é um paciente que fica cego, tá? Que fica no escuro. Sim. Mas é um paciente que tem uma deficiência visual muito importante. Como a gente diagnostica normalmente ceratocone? O paciente chega com baixa de acuidade visual. E aí a gente faz o exame, existem alguns exames específicos para isso, né? E aí você diagnostica ceratocone. Prevenção de ceratocone, talvez seja o mais importante, né? Sabe-se, tem estudos até antigos já mostrando a relação de ceratocone com pacientes que têm alergia, que têm doença alérgica nos olhos. E é daí chegou-se à conclusão de que o fato de coçar os olhos tem uma tendência muito grande de desenvolver ceratocone nas pessoas. Então, aquele pacientinho jovem, né, que tem rinite, né, tem sinusite, é o paciente do IT, né, coitado. Aquele pacientinho que vem de olheira, né, magrinho, assim, que amanhã, não sei o que eu faço, e meu filho coça muito os olhos, é aquele paciente que tem mais chance de desenvolver realmente a doença. Tem fatores genéticos também da doença, tá? Mas eu acho que o principal aí, realmente, é o fato de coçar os olhos. Entendi. Mas o ceratocone, ela hoje é uma doença que a gente consegue tratamentos mais simples, que é o óculos mesmo, muitas vezes o acompanhamento. A maioria dos ceratocones, graças a Deus, ele não evolui. E quanto mais velha a pessoa, menor a chance de acontecer essa evolução, tá? Mas, assim, é o tratamento mais simples, que seria o óculos, até lentes de contato específico, quando você não consegue corrigir a visão, passando por uma cirurgia, que é um anel intraestromal, que foi até desenvolvido por um brasileiro, é um tratamento fantástico. O Brasil hoje é referência, né? Bacana você ter orgulho de falar isso, né? E um mineirinho que inventou, inclusive. É mesmo, olha aí. E aí, enfim, até o anel, até chegando em casos mais extremos de um transplante de córnea, né? Antes era mais comum esse transplante, mas com a chegada do anel, graças a Deus, essa realidade mudou muito. E hoje você tem também um tratamento para evitar a progressão da doença, que é bacana porque você consegue, nas crianças principalmente, que tem essa chance de aumentar, com um acompanhamento direitinho, fazer um laser, que a gente chama de crosslink, que é um laser que estabiliza, deixa as moléculas de colágeno mais fortes da córnea da criança e faz com que a doença ela não evolua tanto. Ah, legal, legal. Ricardinho, a gente foi falando e o tempo passando, né, cara? Já do finalzinho do programa. Cara, foi muito bom. E eu anotei tanta coisa pra falar. E você falou, será que a gente tem
tem assunto e sobrou mais coisa. Eu te confesso que eu fiquei meio até preocupado. Você me mandou hoje, né, Gilberto? Então tem mais coisa, mas mais adiante, se você me permitir, eu quero te fazer o convite pra gente falar um pouquinho mais. Prazer, de verdade. Eu espero ter ajudado. E o mais importante é o que as pessoas podem aproveitar, né, dessa conversa nossa aqui. Justamente. O objetivo, eu tentei fazer isso, passar com que essas informações possam ajudar a maioria das pessoas que estão vendo, que tem alguma dúvida e que possam realmente ser alguma forma de poder melhorar aí na prevenção da acuidade visual, da visão das pessoas. Sim. Muita oportunidade. Que isso. Gente, amigo. Eu que te agradeço. Fiquei bem à vontade até por isso, que nós estamos aqui batendo um papo bem informal, né, Gilbertinho? Agradeço nosso amigão aí. Ângelo, nosso chefe da bancada aí. Então, ó, Ricardinho, te agradeço, muito obrigado, viu? Mais adiante eu vou te incomodar mais vezes. Estamos finalizando mais o programa Saúde e Evidência. Muitíssimo obrigado. Tenha uma ótima tarde para todos e fiquem todos com Deus.